A intenção desse encontro é justamente socializar como eu venho trabalhando a análise de conteúdo nos projetos de pesquisa e de TCC junto aos alunos e às alunas do curso de Pedagogia da Unipacol. Então, eu trago aqui algumas fotografias desse processo, considerando que os alunos eles experienciam em um processo de pesquisa, alguns de forma incipiente, por ser a primeira experiência de pesquisa, e analisando os projetos de pesquisa que eles já vêm desenvolvendo e chegam no oitavo período com o artigo científico, nós professores adotamos a análise de conteúdo como sendo uma das técnicas de análise. E aí, uma das questões de um dos meus orientandos, lá em 2009, eles diziam, professor, mas é só para citar o que é análise de conteúdo e pronto? Isso me despertou o interesse de aprofundar e construir com eles um procedimento metodológico para analisarmos esses dados que a gente coleta. A gente vai fazendo esse movimento, e aí aqui a proposta não é aprofundar Bardan e nem outros autores que discutem análise de conteúdo, é no sentido de possibilitar aqui uma socialização de como eu venho conduzindo o trato à luz da análise de conteúdo, considerando aí o tempo real da construção do projeto que se dá em um semestre e o TCC que se dá em outro semestre. A gente entende que a análise de conteúdo é algo muito complexo e, de fato, até no doutorado a gente consegue perceber que não dominamos esta técnica, mas podemos fazer recortes buscando dar conta do que o objeto, ou seja, do que o gênero trabalho aqui em específico do projeto e do artigo TCC nos leva a construir. Então, aqui eu trago algumas fotografias fruto das oficinas para iniciarmos aí a análise de conteúdo. Como é que a gente trabalha? A gente, quando está problematizando os procedimentos de coleta de dados, na perspectiva da análise, a gente vai perceber o movimento que é como chegamos ao campo, coletamos dados a partir de entrevista, de questionário, agora o que fazer destes dados? É o famoso analisar. E aí os nossos alunos partem da compreensão que analisar é colocar o que o professor fala, colocar o que o outro professor fala, dizer o que entendeu e trazer um autor para dialogar. A gente começa a partir desse conhecimento prévio do aluno e começa, à luz da análise de conteúdo, perceber que existe um passo a passo, um procedimento metodológico para analisarmos esses dados. Muitos dos TCCs, inclusive nos pareceres, a gente percebe que os alunos fazem muito mais do que uma mera transcrição dos dados. E aí não chega ao nível de uma primeira análise, e aqui situando mais uma vez, uma análise que seja e esteja acentuada na condição de um bom projeto de pesquisa a nível de TCC. Então, aqui são alguns recortes das nossas orientandas. A gente começou a trabalhar aprofundando aí, no sentido de não só situar o que é análise de conteúdo, mas como materializar a análise de conteúdo nos nossos projetos. A gente começou em 2019, ainda estávamos em tempo presencial, mas depois desse movimento a gente precisou dar sequência à análise de conteúdo sendo construída aí de forma remota. E aí vocês me interrompam, tá? Se não conseguirem entender ou se travar, tá bom? O que eu pontuo aqui, gente, é que as experiências emergem de diversos espaços. E eu trago essa imagem que me possibilita entender os procedimentos metodológicos. E até a própria análise de conteúdo nos possibilita ter diversos focos e diversos processos. E aqui eu trago para trocar com vocês experiências de como a gente vem construindo. Bom, gente, então boa noite a todas e todos. Então, se perceberem fazendo a análise dos dados que eles coletam, buscando aí corroborar nesse processo de construção científica e também na produção de conhecimento do próprio aluno, ao entender que eles conseguem agora fazer análise, e aí fazer uma análise de conteúdo. Deste modo, aqui eu trago de forma breve, aqui eu não vou me aprofundar no que a Bardan fala, nem o que o Vale vai trazer sobre a análise de conteúdo. O objetivo, de fato, aqui é perceber
como a gente traduz e aplica esse procedimento na prática dos nossos trabalhos, mas aí eu trago uma fala de Bardan que vai dizer que, de fato, o que é análise de conteúdo? É esse conjunto de técnicas de análise. E aí a gente vai fazer uso de algumas técnicas de análise para observarmos os objetos de pesquisa desses alunos e dessas alunas, considerando que esses objetos, eles têm conteúdo, eles trazem mensagens, e aí analisar não é só transcrever, trazer o que o autor fala. Inclusive, a gente ainda encontra trabalhos que trazem na tabela o que o professor fala, e pronto, e não consegue analisar ao sentido de extrapolar o que aquele dado traz. E aí muitos trabalhos ficam ali ainda na tentativa de descrição. Porque a finalidade, de fato, como Jorge Valla vem pontuar, a finalidade da análise de conteúdo é que a gente possa tecer aí inferências a partir das mensagens, das características que estão sendo aí investigadas, mas de forma sistemática. O aluno precisa perceber que não é só trazer o roteiro de entrevista para os meus dados de análise e trazer um autor que dialogue ou que contraria aquele movimento. O aluno precisa entender que ele está analisando. E aí eu considero essa parte do trabalho científico algo ímpar, porque faz com que o aluno consiga ser autor de fato. A autoria, ao meu ponto de vista, ela está aqui na análise de dados. Porque se a gente pega, por exemplo, o referencial teórico, a gente pega o autor e referencia e dialoga com ele. Quando vamos para a coleta de dados, a gente traz o novo. E aí é esse o novo que nos possibilita perceber que o conhecimento ele não é estanque. Dessa forma, eu também trago Franco e Severino, que também nos ajudam a desenhar esse posicionamento político, que é adotar análise de conteúdo nos nossos trabalhos. Franco, ela pontua que a análise de conteúdo é a mensagem, ou seja, ela é verbal, ora escrita, ora oral, é gestual, é silenciosa, é configurativa, é documental ou é diferentemente provocada. Neste movimento aí, a gente também pode perceber que quando eu ouço as narrativas dos professores, eu posso também fazer uso da análise de conteúdo, porque aquela fala, aquele enunciado, ele se transforma em um conteúdo, que muitas vezes não está escrito, mas ele é visual, ele é construído, ele está presente nos documentos. E Severino também traz esse movimento que é da análise interpretada a partir das mensagens e os enunciados que aquele discurso, que aquela fala, que aquele contexto nos traz. Então, a análise de conteúdo nos possibilita encontrar aí quais são os núcleos de sentido, os núcleos de interesse que emergem das questões que a gente pode trazer como norte para a elaboração do nosso roteiro de entrevista, para o nosso questionário, ou até a partir da análise documental. Como pegar um documento, olhando para os nossos objetivos, e aí tecer deles nossas análises, e não fazer uma mera transcrição do que o próprio documento ou que a fala vai pontuando. E aí, eu trago aqui de forma bem breve, a gente pode depois estar aprofundando outros tipos da análise. A Bardan pontua alguns tipos da análise de conteúdo. Eu me aproximo da análise temática, porque por considerar que na graduação, pelo pouco espaço-tempo também de processo de aprendizagem, é uma das discussões que a gente pode estar aprofundando e dialogando com os nossos estudantes, para que eles possam perceber que aquele conteúdo, aquele processo coletado, construído a partir dos dados, das falas, dos questionários e até dos documentos, eles surgem em núcleos temáticos. E aí a gente pontua tipo de análise temática na via da expressão, das relações, da enunciação, do lexical, ou seja, a Bardan nos possibilita considerar que o objeto de pesquisa, a partir do aprofundamento teórico-metodológico, vai tendendo a anunciar qual tipo de análise de conteúdo você pode aprofundar. Geralmente, na graduação, e eu repito mais uma vez, pelo pouco espaço-tempo, a gente pode estar se aproximando da análise de conteúdo, que se aproxima também do processo, inclusive, de construção do objeto dos nossos estudantes. Deste modo, eu trago que
Minayo, ela vai pontuar o que se caracteriza aí, então, ser essa análise de conteúdo via análise temática. Constitui-se aí encontrar os núcleos de sentido que compõem aquele enunciado, ou seja, que compõem aquela entrevista, que compõem aquela fala, que apresenta, né, de forma recorrente ou não, trazendo aí um significado para o meu objeto de pesquisa. E aí é muito comum a gente, quando vai analisar com os nossos estudantes, e eu tenho certeza que vocês também passam por isso, às vezes nós elaboramos um roteiro de entrevista com 10 questões, mas nem todas as questões, quando vamos analisar, elas aparecem lá nos nossos dados. E aí o aluno pergunta, professor, mas por que não apareceu essa questão? Quando fazemos a análise de conteúdo, a gente entende que o objetivo não é fazer a transcrição do roteiro de entrevista para os meus dados, é entender daquelas questões perguntadas quais são os núcleos de sentido que respondem ao meu problema de pesquisa, à minha inquietação. E aí isso é muito interessante porque eu já venho percebendo que os meus estudantes fazem questionários com 10, 11 perguntas, e muitas vezes essas perguntas não vão todas para o meu objeto, mas essas perguntas foram necessárias para que nós possamos entender as unidades de sentido que perpassam o meu objeto. Por exemplo, quando a gente pergunta aos nossos estudantes, eu quero pesquisar sobre o processo de docência, como se dá a formação docente dos professores. Para eu chegar aí, quais seriam outras questões que eu poderia estar construindo que não são foco no meu objeto, da minha unidade temática, mas elas contribuem para entender o lugar de fala desse sujeito? Esses elementos não aparecem lá isoladamente. Como? A pergunta da professora foi essa, ela respondeu isto e eu compreendi isso. A gente extrapola essa mera descrição quando vamos redesenhar ou organizar em procedimentos da análise temática, considerando aí a análise de conteúdo. É trazer, de fato, colocar em questão quais são as questões, quais são os núcleos de sentido que emergem desse roteiro de entrevista, dessa análise documental, desse questionário que a gente elaborou. E aí, como é que a gente vai, a partir da análise de conteúdo de Bardan? Eu geralmente organizo com os meus estudantes. Depois que a gente já tem caminhado na construção da metodologia, a abordagem, os procedimentos de coleta de dados, e selecionamos também quem serão os sujeitos, quais são os critérios de escolha desse sujeito, a gente vai anunciar como vamos analisar os dados que serão coletados. A gente começa a fazer esse trabalho no 7º período, apresentando todos esses elementos da metodologia, a abordagem, os procedimentos de coleta, quem serão os sujeitos, quais os critérios e como vou avaliar. Avaliar no sentido de analisar esses trabalhos. E aí a gente anuncia que vai se aproximar da análise de conteúdo. A gente situa, assim, o que é análise de conteúdo, mas mais do que situar o que a Bardan fala da análise de conteúdo, é como ela vai ser aplicada, materializada nos nossos trabalhos. E aí eu gosto muito, particularmente, da sistematização das fases que a Bardan pontua, porque o aluno começa a se perceber em qual fase ele está quando vamos para o 8º período, que eles vão a campo, coletam os dados, transcrevem os dados. E aí a gente vai olhar as fases, para entendermos que a análise não se dá de uma hora para outra, não é aligeirado, é respeitando esses procedimentos. E aí a autora ela pontua a pré-análise, a exploração do material, o tratamento e a inferência. Eu organizo geralmente uma oficina com os meus estudantes, para que, a partir da leitura de um dos capítulos que a própria Luciana já partilhou no grupo, o livro da Bardan, os alunos estruturam aí suas falas. Eu geralmente divido grupos que vão apresentar a pré-análise, a exploração do material e o tratamento, e eles começam já a fazer aproximações com os dados que eles já coletaram. Então, isso é muito bom porque eles começam a perceber qual é o passo a passo, qual é o caminho dessas análises. Desse modo, de forma bem breve, a gente também vai apresentando
O que configura a pré-análise? Aqui eu trago o que a Bardan fala e, a posteriori, eu vou trazer como é que os alunos conseguem enxergar isso no trabalho deles. E como isso está na redação dos textos que eles vão construindo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês finalizem, tá bom? Tá dando para entender, gente? Tudo ok até então? Oi? Tudo certo. Tudo certo? Coisa boa. Tá Bom, ótimo, Isaías. pronto, ok. Finalizem. Eu não estou vendo vocês, mas qualquer coisa podem ativar o microfone. Na pré-análise, a Bardan nos ajuda a entender que a gente, quando chega um instrumento de coleta de dados, já com os dados, e aí o que, que a gente chama desses dados? O aluno construiu conosco digamos lá, o questionário ou a entrevista, já coletaram, já transcreveram. Agora a gente vai fazer uma leitura flutuante das respostas e das perguntas que emergiram desse questionário, dessa entrevista, ou até dessa primeira análise do documento, a partir de algumas regras, a exaustividade, a representatividade, a homogeneidade e a pertinência. Eles vão olhar aquele questionário lá que elaboramos, de 10, 11 perguntas, e vamos confrontar com os meus objetivos específicos, para ver quais dessas perguntas respondem, atendem, são pertinentes para a minha análise. Esse é um primeiro movimento para que o aluno entenda que as perguntas foram todas muito pertinentes, porém, algumas compõem o núcleo de sentido principal da minha pesquisa. As outras questões me ajudam a desenhar o locus de enunciação daquela fala, daquele documento, daquela pontuação apresentada pelo meu sujeito colaborador. Essa é uma primeira análise. No processo de exploração do material, a partir dessa primeira triagem das perguntas que eu considero que o professor atendeu, porque é muito comum a gente ver, vai uma vez para o campo de pesquisa e, às vezes, o sujeito colaborador não responde aquilo que atenda ao nosso objetivo. Isso se dá a possibilidade de fazer um questionário de amostragem, de você ir uma, duas, três vezes, no nível de mestrado, no nível de doutorado. Mas quando a gente pensa no nível de graduação e pontuando também a materialização de como ter acesso a este campo, e aí já fazendo o recorte, situando para a nossa graduação, é muito complexo você pedir, por exemplo, para os alunos selecionar um corpo docente, manda um questionário, aí vai, a gente entende depois da primeira análise, entende que não foi suficiente as questões. Irmos de novo, entrar em contato com esse professor, nesse tempo pandêmico, às vezes não é muito saudável. E aí é a partir das experiências que a gente tem vivido. Por isso que a gente elabora um roteiro de questionário, de perguntas, ou de entrevista, em que a gente considere que são elementos pertinentes ao meu objeto e questões que possam contribuir no aprofundamento daquelas questões. E isso não quer dizer que todas as perguntas e respostas irão compor minha análise, mas me ajudam a fazer esse movimento de enxergar o meu objeto de pesquisa. Depois disso, a gente faz a codificação e a caracterização no sentido de categorizar esses elementos. É a partir daí que emergem os núcleos de sentido. Vou a campo, entrevisto, coleto, trago esses dados, faço uma leitura flutuante com eles, eles vão entendendo quais perguntas, quais respostas aproximam do seu objeto, aí a gente já faz uma seleção, e daí eles começam a entender dessas falas, dessas respostas, desses discursos, quais são os núcleos de sentido que respondem à minha questão-problema e meu objetivo geral. Oi, Isaías. Oi? Nessa perspectiva do não aparecer, né, nas falas dos sujeitos, os elementos de nosso trabalho. Minha formação em História, apesar
da minha monografia do pesquisa, né, meu bacharelado, E, não ter utilizado a história oral, até porque o tempo histórico que eu utilizei, né, não me permitia, né, não ia ter ninguém vivo para fazer história oral, usei o século XIX, né, eu sempre fui muito simpática à história oral. E na história oral, e eu usei história oral na educação popular, né, quando a gente trabalhava nas comunidades. E eu sempre, na perspectiva da história oral, a gente considera aquilo que o sujeito diz quando não está sendo mais gravado. No caso da entrevista gravada, né, ou a escrita do sujeito num questionário, por exemplo, em que existe um formulário, mas quando ele está conversando com o pesquisador, às vezes ele solta algo que, inclusive, se contradiz. Né? Por essa minha perspectiva, né, da pegada da história oral, eu sempre considerei, né, aquilo que o sujeito traz depois, né, quando não é a entrevista oficialmente. Né? Então, numa conversa informal, olha, te mandei aqui o e-mail, né, com o formulário, né, e aí diz algum elemento que é mais interessante do que ele falou na entrevista formal ali. Pergunta diretamente depois dessa contextualização. Do ponto de vista da análise do conteúdo, eu estou dando um desvio ao considerar o que o sujeito disse depois? não, não há um desvio, mas o pesquisador ele precisa estar atento ao que a fala após o roteiro, digamos, o pré-estabelecido, contribui diretamente enquanto núcleo temático ou como são elementos que me ajudam a entender o meu cenário. Ou seja, a fala do sujeito pós uma entrevista dialoga com o teu objeto no sentido de diretamente responder o teu objeto, ou ele ajuda você a ter uma compreensão, uma dinâmica maior para o teu objeto de pesquisa. Nada é descartado nesse momento. Passa muito pelo crivo do pesquisador a entender, e aí na exploração desse material é importante, porque ele vai entender como a pesquisa vai tendo esses desmembramentos. Muito embora a gente aqui esteja falando exclusivamente de um recorte de um TCC com pouco tempo, mas aí a gente percebe que quando a gente aprofunda a análise de conteúdo a nível de mestrado, isso diz muito. Eu, no mestrado, analiso as falas das comunidades, dos moradores da comunidade campesina. Então, muito embora eu vá como roteiro de entrevista, vá fazer observação, tem coisa que extrapola dos meus, digamos, procedimentos de coleta de dados. E eu considero isso na sistematização do conteúdo, se eu for pensar análise de conteúdo, Luciana, a partir da análise de conteúdo no viés da enunciação. Entende? E aí, o bom da análise de conteúdo é que você pode fazer uso dessas outras dimensões da análise para entender esses outros elementos, ou elementos outros, que perpassam o teu objeto, que precisa estar presente para que você compreenda aquilo que você elegeu enquanto pauta, enquanto objeto de estudo. E aí... Quando trata da enunciação, é onde ela mais se aproxima da análise de discurso, não é isso? Isso, análise de discurso. Quando a gente vai... Eu tenho agora um projeto do doutorado em um grupo que a gente tem ouvido as narrativas dos moradores. É uma análise de pesquisa, no sentido não só da análise de conteúdo, mas é um procedimento metodológico. As narrativas, as histórias de vida. Só que até para as análises, para essas narrativas, a gente precisa ter uma técnica de análise. E aí, a análise de conteúdo, ela se aproxima, sim, da análise do discurso, quando a gente vai perceber esses enunciados. Mas mesmo na análise de conteúdo, análise temática, ela precisa trazer o enunciado. O contexto daquela fala, ela precisa estar sendo evidenciada. Mas o pesquisador precisa compreender que
o enunciado não configura o meu objeto. Ele constitui um mosaico para atribuir sentidos outros ao que eu estou pesquisando. Não sei se eu consegui te explicar. A gente pode aprofundar essa dimensão que eu acho bastante pertinente no que diz respeito a esta construção. Para o TCC, e aí, falando aqui de experiências de coleta de dados remoto, a gente tem se restringido, infelizmente, a este instrumento, seja análise de conteúdo no sentido da analisar o questionário que vai para o professor, vai para a professora, vai para o sujeito, ou seja, a entrevista que tem sido realizada a partir das mídias digitais. E aí, o relatório, o roteiro de entrevista sendo estruturado com elementos que o sujeito que está construindo entenda que são perguntas que compõem o enunciado e que são perguntas que compõem o meu objeto, precisam estar muito evidente, até para facilitar essa coleta que, ao meu ver, a gente tem feito nesse pequeno espaço de tempo, muito aligerado, né? Se a gente fosse parar para pensar no que diz respeito à coleta de dados, à análise, requer, de fato, um processo de se debruçar e de aprofundar. Frente a essa primeira etapa... Isaías. Oi? Isaías. Oi? Nesse processo de codificação, nesses últimos trabalhos que você orientou aí nos últimos semestres, o que é que tem predominado? É uma codificação que emerge mais da revisão da literatura, uma codificação mais a priori, que a partir dela, né, vocês vão buscar os elementos lá na análise, né, nas falas, né, coletadas lá por entrevistas, etc. Ou é uma codificação que é montada, digamos, a posteriori, a partir das falas que emergem lá nas entrevistas? O que é que tem predominado? Eu vou trazer para vocês um modelo aqui de como emergem esses códigos, esses núcleos de sentido. Mas já anunciando, os alunos vêm para o TCC já com um referencial teórico consolidado, certo? Quando elaboramos o roteiro de entrevista, passa por esse aprofundamento teórico, a construção desse roteiro. Quando os alunos chegam para mim com o roteiro de questionário já respondido, a análise ela se dá nessa relação entre o que o meu sujeito fala à luz do meu referencial teórico. Mas o núcleo de sentido, a codificação, ou seja, o processo de ineditismo da pesquisa surge a partir da fala do material de análise. E aí, o bom dos alunos é que eles precisam olhar para a pergunta, olhar a resposta do colaborador da pesquisa e identificar qual é o núcleo de sentido, qual é o elemento norteador daquele sentido. E aí foge daquela mera transcrição de dados, possibilitando aí este tratamento. Quando eu categorizo, quando eu codifico, eu consigo interpretar, eu consigo fazer inferências à luz do meu referencial teórico, utilizado lá na minha parte que é de referencial teórico, uns autores, mas olhando para os dados que emergiram aí do processo das falas dos meus colaboradores. E aí a gente vai ter um exemplo que vocês vão conseguir visualizar isso de forma mais objetiva. Quando eu trouxe o processo de perceber o enunciado, a gente, na análise de conteúdo, utiliza duas dimensões de unidade. A unidade de contexto e a unidade de registro. A unidade de contexto, essa compreensão dessa unidade de registro, ela nos ajuda a entender de forma macro qual é o campo, qual é o sentido, qual é o enunciado e qual é a sua intencionalidade e sua extensão, ou seja, qual é o cenário que ocorre aquele registro que é a fala do sujeito. Quando o professor fala que a sua escola, por exemplo, não é inclusiva, que seria a unidade de registro, que é a fala daquele sujeito, que é a frequência, que é a forma como aparece, essa unidade de registro, esta resposta atribuída pelo professor, aquela questão, ela está presente, ela está referenciada em um contexto. E aí, muitas vezes, é um contexto em que esse professor é contratado, e aí vai dizer que a escola
tem suas dificuldades, é um contexto em que o professor não tem a formação, por isso que ele vai dizer que não consegue enxergar possibilidades no cenário de inclusão, ou seja, quando elegemos as unidades de registro, que são as nossas questões que compõem o nosso roteiro de entrevista, nós não podemos perder de vista em construir questões, já que nós estamos agora vivendo em cenário pandêmico, não está dando a possibilidade de ir a campo, sentir a entrevista, ver o que ocorre pós-entrevista, observar, ou seja, entender essa unidade de contexto. A gente precisa ter, inclusive na perspectiva da entrevista semi-estruturada, quando eu pergunto, e aí aquela unidade de registro, aquele núcleo de sentido, ele me faz querer e clama por outras questões, que é entender o contexto desta fala. Isso ajuda o aluno a não só fazer uma transcrição, como também não fazer juízo de valores às respostas. E aí a gente tem visto muito isso. Ah, o professor disse que não sabe isso e pronto. Tá vendo? O professor é que não tem uma boa formação. Fugirmos desse processo de olhar as análises como processo da gente julgar a fala do outro, perpassa também aí em compreender os contextos que esses registros, que essas unidades de registro, elas estão ali desenhadas, sendo referenciadas. E aí, a gente chega nesse processo de codificação. Aqui eu trago de forma bem breve, porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz com os alunos, é entender que codificar é ter em mente e sistematizado a questão-problema, os objetivos, os dados e essa representação de conteúdo. Ou seja, entendendo aí a unidade de registro e de seu contexto. Não dá para eu analisar a fala pela fala, eu tenho que perceber em que cenário, em que contexto aquela fala ganhou sentido e foi registrada por aquele colaborador daquela pesquisa. E aí a gente chega nos núcleos de sentido, que é a comunicação, a presença, a frequência, a aparição nas unidades, nas opiniões, as atitudes, os valores, as crenças, as tendências que façam sentido ao meu projeto de pesquisa. E aí eu vou considerar tudo que emerge no meu campo de pesquisa, tudo é dado, obviamente. Dados que se configuram na unidade de registro e dados que compõem a minha unidade de contexto. Então, eu tenho que entender que quando eu terminar a entrevista e ele fala várias coisas, por exemplo, o que aquelas outras coisas apresentadas corroboram para eu entender? Está relacionada diretamente ao meu objeto de pesquisa ou compõe o contexto do meu objeto de pesquisa? Isso se dava quando a gente tinha essa experiência com alunos que ia a campo. Agora, talvez isso não consiga ser muito bem visto no sentido agora nesse processo de coleta à distância. Mas aí é importante construir um roteiro de entrevista que dê conta disso, até para quando o aluno for analisar, ele não pegar aquela entrevista nua e crua, sabe? Sem sentir o contexto. E aí, por isso, a importância de termos instrumentos de coleta de dados em tempos de pandemia cada vez mais robusto mesmo. Até porque eu acho complexo você... Vou entrevistar vocês hoje e aí, de repente, não deu certo. Não atendeu o meu objeto, vou ter que fazer novamente. Isso requer um tempo, não é? Que, infelizmente, não é nos dado por N questões, e aí é questão de tempo mesmo chegar nisso. E aí, eu trago dois movimentos. Eu trago o processo de inferência, que é, depois que o aluno codifica, quais são as inferências? E aí é onde é que ele aparece enquanto sujeito produtor de conhecimento. É onde eles ultrapassam, extrapolam o que o autor fala em diálogo com os colaboradores, encontrando os polos de análise, as variações de inferências, a investigação das causas, e aí possibilitar esse movimento do sujeito não construir uma inferência no sentido de punição, no sentido de atribuir o certo ou errado, não é na busca de verdades, mas é fazer ou possibilitar que o aluno entenda que ele está analisando a partir de um contexto, de um enunciado e a partir de alguns registros. E deste modo a gente entende que essas técnicas de inferências, elas têm várias. Eu utilizo nos meus trabalhos a técnica de categoria, que é essa técnica categorial, que vai possibilitar a gente categorizar estas falas.
a partir também temos também as técnicas da avaliativa, que possibilita a gente ter essas avaliações, mas que exige do pesquisador aí uma imersão, ou seja, no campo de pesquisa. Eu não posso meramente ter o acesso do registro sem compreender o contexto daquelas falas. E aí, compreender essas outras técnicas ajuda o pesquisador a ver o seu objeto de pesquisa e, a partir dele, entender quais as técnicas contribuem e potencializam a interação, o diálogo e aí o processo de análise ser desenvolvidas. Quando os alunos chegam com as entrevistas, aqui eu trago um primeiro quadro e vocês conseguem ver agora um Word que eu abri? Sim. Quando os alunos chegam com as entrevistas, eles transcrevem para mim. A gente constrói esse quadro. Este quadro antecede a escrita dos estudantes das análises. Aqui eu trouxe esse quadro a nível de exemplo, tá? A aluna pesquisava sobre os processos de inclusão. Aí a gente traz, deste lado, perguntas e respostas das professoras, e aí ela perguntava para você o que é inclusão, e perguntou também para a outra professora o que era inclusão. Ela transcreveu da fala da professora 1 à fala da professora 2. Depois que elas transcrevem, elas olham para essas respostas, e a partir destas respostas, elas começam a identificar os núcleos de sentido que estão presentes nas falas dessas duas professoras. E aí, elas vão entender se a resposta da 1 e da 2 se aproximam, dialogam, a gente constrói um único núcleo de sentido. Mas, se a mesma pergunta para as duas professoras apontam sentidos diferentes, a gente constrói, à luz das respostas das professoras, 2 núcleos de sentido. E é muito interessante porque os alunos, eles começam a sentir que estão criando aí. E aí, um conceito, uma nova ideia, uma nova discussão surge no confronto destes dados coletados, neste processo de encontro dos núcleos de sentido, que não sai das nossas cabeças, mas que emergem dos dados. E aí, só a nível de exemplo, a gente pontuou aqui. Para a professora 1, ela diz que inclusão é ter um olhar diferenciado para a criança inclusiva, buscando utilizar atividades diferenciadas, mas dentro do conteúdo ministrado. E para outra, ela diz que é trazer a criança para a sociedade, para a vida, em fazer com que a criança tenha o seu direito de cidadão, ou o que acha isso. Ela diz que acha isso. E aí, nessa fala, a gente encontra que há recorrência, que ambas as falas há um olhar diferenciado para quem? Para as crianças. E aí, pensar essas crianças enquanto sujeitos de sociedade. Olhando essas duas falas, identificando que elas têm recorrência, a gente apresenta ou constrói esse núcleo de sentido, a inclusão de pessoas com necessidade educacional especial na sociedade. Entendendo a sociedade aí, enquanto o direito de ser cidadão, e aqui enquanto uma pessoa que está em processo de aprendizagem. Deste modo, a gente vai agora, depois que transcreve, faz essa análise das falas do sujeito, faz uma primeira aproximação do núcleo de sentido, a gente vai agora ver o que os autores pontuam à luz dessa temática ou desse núcleo de sentido. E aí eu sempre peço para que os alunos, a partir das leituras que já fizeram, identifiquem uma ou duas citações que ajudem a fundamentar ou até se contrapor com o que as professoras falaram à luz daquele núcleo de sentido. E aí os alunos já trazem, constroem esse campo aqui, com citações que consideram atender a este núcleo de sentido que está relacionado a essas duas questões. Depois disso, o aluno, à luz de tudo isso daqui construído, eles começam a tecer suas considerações, ou seja, suas inferências. É onde eles aparecem
mas não trazendo o seu achismo, não trazendo uma análise pautada no certo ou errado, mas olhando sempre para o que surgiu dos dados, para o núcleo de sentido que norteia esta construção e em diálogo com os autores. Ficou evidente, assim, deu para vocês entenderem qual é o procedimento que a gente adota? É o mesmo procedimento, Isaías, mesmos quadros, mesmos elementos nas colunas. É claríssimo. Super familiar. Oi? Muito familiar, muito familiar. Muda um modelinho ou outro do quadro, mas as colunas, os elementos são os mesmos. Coisa boa, coisa boa. E aí, a gente vai vendo, porque para a construção do texto, a gente não toma como norte as perguntas, a gente toma como norte o núcleo de sentido. E aí, esse núcleo de sentido, ele é constituído pelas falas, ou seja, os dados que surgiram, a partir do sentido que evidenciaram nas falas, sempre fazendo essa análise com os estudantes. Depois desse movimento de identificar o que eles falaram, qual é o núcleo de sentido que emerge, vamos ver o nosso referencial teórico se dá conta dessa demanda. Porque aqui a gente percebe a necessidade ou não de aprofundar o autor, de aprofundar a categoria, e aí os alunos já começam a construir uma primeira escrita teórica, dialogando com os autores. Isto eu considero que facilita a nossa vida, porque depois desse quadro construído, é só pegar esses elementos e compor no artigo. Porque eles já vão ter o núcleo de sentido que norteia o trabalho, tem a fala dos sujeitos, com os destaques que nos ajudaram a encontrar o núcleo de sentido, e já tem, inclusive, quais seriam os possíveis referenciais teóricos que poderão reforçar essa discussão. Este é um dado, e aí a gente vai construindo. Eu só trouxe aqui para exemplificar, e aí a gente avança no sentido de perceber. Conseguiu passar? Todo mundo consegue ver? Sim, sim. Pesquisa de campo, né? Isso. Aí aqui eu trago 2 exemplos. Eu trago como a gente fez a análise de conteúdo na pesquisa de campo, através da entrevista, e também trago uma pesquisa que nós fizemos documental. Nós olhamos, aqui nós entrevistamos professores e professoras que trabalham nas turmas com pessoas com deficiência, e na outra pesquisa que eu vou mostrar para vocês, como adotamos a escrita da análise de conteúdo à luz de uma pesquisa documental, que foi a partir dos manuais dos professores do PCA, do Programa Criança Alfabetizada. Então, a gente teve essas 2 experiências. O bom desse processo construído em oficina, neste momento, é que o aluno que está conduzindo esse momento agora, por exemplo, ele consegue perceber e contribuir na construção do outro aluno. Então, eu não me sentia muito sobrecarregado nesta orientação, porque estava todo mundo construindo simultaneamente. E aí, por exemplo, nesta noite, ao invés de eu fazer momentos individuais, pegávamos um, todo mundo trabalhava nele, e depois cada um ia trabalhar o seu. Na outra semana, estavam todos os trabalhos com o mesmo procedimento, adequando aí ao seu objeto. Então, para mim, ficava mais, não diria leve, para mim ficava mais sistematizado a construção. Neste processo aqui, eu trouxe um recorte de como os alunos escrevem no projeto. E a pré-análise é o primeiro contato com o objeto, no sentido de coleta de dados. Aqui, qual foi o instrumento que eu utilizei? Para pré-análise, eu utilizei a entrevista semi-estruturada. Depois que eu tenho essa entrevista semi-estruturada, que eu elaboro e que eu coleto esses dados, eu vou explorar esse material à luz do procedimento de codificação e de buscar construir um primeiro processo de categorização, encontrando aí os núcleos de sentido a partir das entrevistas. O terceiro momento, que a gente chama de fase, é esse tratamento de inferência. É onde a gente vai confrontando as nossas leituras, as nossas compreensões,
à luz das falas que foram apresentadas, mas tendo como eixo norteador desta análise não as perguntas do roteiro, mas sim os núcleos de sentido que emergiram dessas entrevistas. E aí, nesse trabalho, a gente tem, né, buscar compreender os sentidos em torno das práticas exitosas que são desenvolvidas nesses contextos escolares. E aí, deste modo, eu trago aqui uma figura, e eu peço sempre aos meus orientandos que depois que eles analisem, eles identifiquem quais foram os núcleos de sentido que a pesquisa deles trouxeram. Nesta pesquisa, a gente tem estes núcleos de sentido. E aí, esta organização que conduz a escrita do meu estudante. Por exemplo, eles vão dizer, né, que nas análises, situa o objeto, retomam os objetivos das pesquisas, é importante pontuar isso, e dizer que após o contato, visando atender essas questões, surgiram esses núcleos de sentido. A gente anuncia quais foram os núcleos de sentido que aquela pesquisa evidenciou, que surgiu nessa pesquisa. Aí a gente já entende que estamos fazendo uma análise de conteúdo, porque eu encontrei o núcleo temático, eu encontrei o elemento norteador. E aí a gente vai pontuando. O núcleo de sentido que surgiu a partir dos discursos das professoras, a inclusão de pessoas com necessidade educacional especial na sociedade, está presente quando a P1, por exemplo, situa tal coisa. E aí eu trago a fala do sujeito que está relacionado com esse núcleo de sentido. Quando a outra professora ou outro colaborador comunga da mesma proposta temática, a gente agrega, atrelando aí os sentidos e nos ajudando a retomar aquele quadro, onde o meu aluno não precisa ir agora procurar o autor, porque já está no quadro. Ele vai agora construir aquela tabela e pegar na construção desse texto escrito. E aí nós vamos fazendo esse movimento, sempre anunciando o núcleo de sentido e apresentando aí as falas dos sujeitos que contribuíram em diálogo com os autores, e o aluno a todo momento está fazendo as inferências. Inclusive, começa a fazer inferência quando identifica os núcleos de sentido. E aí a gente foge daquela mera transcrição. O professor falou isso, e aí Paulo Freire disse isso, e eu concordo. Mas quando o aluno começa a fazer esse primeiro exercício de encontrar, sim, mas qual é a recorrência nessas falas? Qual é o elemento que está gritando nessa resposta, que está relacionada com o teu objeto? O aluno começa a fazer esse exercício de pesquisa e de perceber esse sujeito pesquisador. Estou falando muito rápido? Não, tá tranquilo. E aí, Tá equilibrado, né? Por conta do horário também, tá ótimo, não tem Tá problema não. ótimo, tá ok. aqui eu trouxe só um exemplo, tá? Esse núcleo de sentido, a inclusão de pessoas com deficiência, a docente fala isso aqui, ó, a inclusão é trazer a criança para a sociedade, para a vida e fazer com que a criança tenha seu direito de cidadão. E aí a gente já faz uma relação, qual autor nos ajuda a confrontar, a reforçar esta fala desse autor, desse sujeito aqui, que está inscrito nesse núcleo de sentido, porque aí o aluno vai fazendo as inferências, fechando esse movimento e fazendo com que o aluno ele não se perca no sentido de, agora eu tenho 10 perguntas, como é que eu vou analisar? Como é que eu agrupo essas respostas? E este agrupamento vai se dando na análise de conteúdo a partir desses núcleos de sentido. Aqui, ó, digamos que para este enunciado, só é a P2 que reforça esse núcleo de sentido. E aí eu só trouxe a fala de P2. Mas tem oportunidades de questão em que o núcleo de sentido ele está sendo contemplado tanto na fala do P1 quanto na fala do P2, professor 1, professor 2. E aí eu identifico o núcleo de sentido dessas duas falas, entendo que eles dialogam, e aí eu trago qual autor me ajuda a referenciar, a confrontar, a aprofundar essa fala dos meus colaboradores. E aí surgindo uma nova possibilidade de pesquisa.
Este movimento a gente faz na análise de conteúdo, olhando as entrevistas. Eu tive uma aluna que analisou os manuais do PCA e a legislação para identificar neles qual era a concepção de letramento e de alfabetização e o papel do professor. Então, veja, a gente, na pré-análise, a gente selecionou esses materiais de investigação, sempre retomando os objetivos, os pressupostos das pesquisas. E aqui, qual era o material norteador? Era o manual do programa Criança Alfabetizada e as leis que ancoram esse programa. Qual era o material base? Era este material. Mas o que a gente queria ver deste manual? Era ver qual era a concepção de alfabetização, de letramento e qual era o papel do professor neste manual. O meu objeto, que era identificar o que era alfabetização, o que era letramento, já me apontam que eu vou ter objetos, ou seja, núcleos de sentido diferentes. Eu vou ter um núcleo de sentido em que eu agrupo o que é alfabetização, e eu vou ter núcleos de sentido que agrupam o que é letramento. Para minha aluna, isso ficando claro, ela conseguia transitar neste material, que não era pouco, mas sempre com o foco do que ela queria identificar. Por isso que a exploração desse material é importante. E aí, o aluno, quando se aproxima dessa discussão teórica, procedimento de análise, eles entendem que, respeitando esse passo a passo e ficando claro na escrita, qualquer pessoa que pegar os trabalhos delas conseguirão ver como se deu a análise. E não foi só lá, achei bonitinho essa fala, vou colocar e vou colocar no meu trabalho. Houve um processo de construção, que claro que não dá para ser aprofundado, mas aí a gente pode, pelo menos, instigar os nossos estudantes a, depois que saírem aí da graduação, tentarem uma seleção de mestrado, no projeto já aparecer, que não estão anunciando a análise, mas que sabem, por exemplo, como trabalhar. Então, eu penso que isso já é uma contribuição muito significativa para os nossos estudantes e que, ao meu ver, facilita, essa é a palavra, facilita a análise desses dados. Ela, quando vai para a pré-análise, ela já vai com clareza o objeto e os objetivos. Aqui, os objetivos dela precisam estar muito claros. Qual era o objetivo dela nesses documentos? Era ver o que tinha sobre o programa Criança Alfabetizada. Quais são os referenciais, ou seja, quais são o amparato aí documental que corresponde àquele programa, porque o objeto dela era o programa Criança Alfabetizada. Neste programa, ela sabia o que ela queria. Ela queria encontrar elementos sobre letramento e alfabetização. Não surge agora os núcleos de sentido. Os núcleos de sentido surgem quando ela vai ler esse material, ela vai explorar esse material. E aí ela vai dizer, por exemplo, a gente trouxe as leis, mas em nenhuma legislação anunciava o que era alfabetização. Ok, então, o processo, tanto no caso das entrevistas, quanto da pesquisa de campo lá, quanto na pesquisa documental, o processo, então, foi indutivo, não é isso? Isso, exatamente. E sempre conduzido sem perder de vista os meus objetivos específicos. E isso precisa estar muito alinhado. É tanto que, a todo momento, eu pedia e peço para que eles retomem os objetivos, para ver se as perguntas elaboradas estão relacionadas com os meus objetivos específicos e se no documento que ele está elegendo, por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa olhando o currículo de Pernambuco. O que eu preciso ter numa pré-análise para trabalhar com o currículo de Pernambuco? Eu preciso ter o currículo e preciso ter também quais foram as normatizações que legitimam, que legalizam o currículo, não é isso? Porque é a partir desse movimento de anunciação e de sentido que o aluno vai perceber que aquele documento, ele não surgiu do nada. O programa Criança Alfabetizada, antes deles ter os manuais,
tiveram legislações. E aí, nós não focamos nas leis, mas nós precisamos conhecer. Por isso que esses outros materiais compõem aí as unidades de sentido, no sentido dos registros, que vamos construir aí ao explorar esses materiais. Na exploração do material, a aluna precisou ler o programa, mas agora, na exploração do material, depois que ela já tem todos os materiais em mãos, ela vai lê-los, mas ela não vai ler flutuamente, ela vai ler agora buscando identificar o que ele fala sobre o meu objeto, que era alfabetização e letramento. Depois que ela lê, ela constrói uma tabelinha dizendo, ó, neste documento, na página tal, fala isso sobre letramento. Neste documento, na página tal, fala isso sobre alfabetização. E aí ela vai sistematizando da mesma forma que a tabela. Não com a fala dos sujeitos, mas onde a página está presente e o documento que está presente sobre o objeto dela, que é letramento e alfabetização. Depois que ela faz isso, porque ela não tem nenhuma pergunta conduzindo a análise aqui, ela tem um objeto que é identificar o que é letramento e qual é a concepção de alfabetização, ela vai ver agora os núcleos de sentido. Ou seja, naquele fragmento identificado no manual que fala sobre letramento, fala o que de letramento. E aí, esse o que, essa análise, desta análise, surge o núcleo de sentido. Para depois ela fazer esse tratamento e fazer as inferências seguindo a mesma lógica. O que o autor fala que pode contribuir, aprofundar ou até tensionar o teu objeto. E aí, por exemplo, ela foi para os documentos olhar a alfabetização. Então, veja aqui a alfabetização enquanto núcleo maior. Se a alfabetização se falava o que neste manual? E aí, este o que é que são os núcleos de sentido que surgiram a partir das análises. Quando se trata de alfabetização nesse documento, ele fala das fases do ciclo de alfabetização, ele fala do processo de apropriação do sistema alfabético. Quando fala-se de alfabetização, ele fala da alfabetização lógico-matemático. Quando se fala de alfabetização, o documento trata sobre a arte no ciclo de alfabetização e trata sobre o nível alfabético da escrita autônoma. Ou seja, no que diz respeito ao objeto dela sobre a alfabetização, emergiram esses 5 núcleos de sentido. E aí, qual é o processo? Ela apresentava o núcleo de sentido, apresentava o fragmento do documento, e aqui, ó, o processo de apropriação do CEA, está prescrito no Manual do Professor 1, porque a gente analisou o Manual do Professor 1 e do Professor 2, de 2018, página 12. E aí, depois que a gente olhou o documento e encontrou o núcleo de sentido, o que os autores falam ou podem nos ajudar a ler? Qual é a contribuição teórica desses autores quando se pensa nesse processo de alfabetização? Este processo de construção foi se dando em todos esses 5 núcleos de sentido sobre a alfabetização. Sempre. O que o documento fala dele? Qual é o núcleo de sentido? Como é que a gente pode categorizar? Depois desse processo de categorização, a gente vai olhar os nossos autores e ver o que eles falam, apontam sobre esse sentido. E aí nos ajuda a fazer a inferência. Quando a gente for... Ficou claro, gente? Deu para entender? Sim. Sim. Quando a gente foi para letramento, que aí essa pesquisa foi extensa no sentido que a gente tinha dois interesses, porque a menina queria saber se o documento entendia o que era letramento e o que era alfabetização. E se eles faziam, tinham posicionamentos políticos muito desenhados ou se confundiam ou era lido como a mesma coisa. E aí, da mesma dimensão que nós fizemos
alfabetização, e os núcleos de sentido, à luz do documento, nós vamos ver o que o documento falava sobre letramento. E aí, letramento surgiu, e aqui a gente apresentou o núcleo temático. Surgiu enquanto linguagem social adequada, atividades que auxiliam as crianças no processo de letramento, interdisciplinaridade e os processos de letramento geográfico, diversos tipos de letras e gêneros textuais e os eixos da leitura e produções de texto. Esses núcleos surgiram da pré-análise da minha aluna. Ela foi o documento, viu o que falava, construiu a tabela e depois foi ver qual era o núcleo de sentido. E aí fizemos o mesmo movimento. O núcleo de sentido está presente ali no Manual do Professor, 2018, página 19. Qual o autor que nos ajuda a contribuir e refletir sobre esse documento, sobre essa passagem? E aí fomos fazendo isso nesse movimento. Bom, foi de forma breve que eu trouxe, gente, mas o porquê de construir esse processo e de apresentar esse caminho para os estudantes é que eles começam a ter uma autonomia no que diz sentido à análise. E eu não sei vocês, muitas vezes a gente pega trabalhos em que parece que é a mesma coisa que está sendo dito, só muda o autor, as salas são muito parecidas. E quando os alunos começam a fazer esse movimento de identificar o núcleo de sentido à luz da análise de conteúdo, ou seja, quando eles começam a categorizar o que surge da fala, dá muito sentido às categorias teóricas que a gente utiliza no referencial teórico. Eu geralmente falo, o referencial teórico é construído, no mínimo, com 3 categorias. Mas por que, professor? Vamos olhar os nossos objetivos específicos. Quando a gente olha os nossos objetivos específicos, a gente entende que lá eles necessitam de pelo menos 3 categorias teóricas. Pelo menos é assim que eu consigo enxergar. E aí os alunos vão falar sobre essas 3 categorias. Formação docente, educação do campo, prática pedagógica. Isso surgiu do referencial teórico, as categorias teóricas. Os dados também surgem, ou dos dados também surgem, as categorias empíricas, ou seja, esses núcleos de sentido surgiram a partir das narrativas, dos dados construídos e coletados junto com os nossos estudantes. O porquê, e aí aqui eu trago algumas considerações e a gente abre para diálogo. Eu entendo que, a partir desse processo, os alunos começam a terem mais consciência do que é, de fato, analisar. É um primeiro ponto que eu destacaria, quando a gente vai, de fato, esmiuçando, trabalhando passo a passo dessas estratégias aí que a Bardhan pontua. Eu entendo que esse processo também nos ajuda a ter textos estruturados de forma mais científica, no sentido as análises e não só apenas as descrições ou a transcrição dos dados. Eu entendo que também é um tempo considerável, mas se o aluno entende que tem esse movimento, no próprio processo já de transcrição dos dados, eles já começam a ter as primeiras categorizações e já começam a ver, essa fala aproxima muito com o que Paulo Freire já traz, aproxima muito com o que Perrenot já pontua, e aí eles conseguem já perceber esse processo. Eu entendo também que esse procedimento de análise ajuda os nossos estudantes a terem essa autoria de sempre, no sentido das inferências, que aí eles já têm um domínio do que o autor fala, junto com o que o próprio sujeito colaborador apresentou. Então, foge muito de ter uma análise tendenciosa do que é certo e do que é errado, de encontro de verdade. Mas eles começam a entender que é uma leitura, que outra pessoa, com outro posicionamento teórico, pode ter outras leituras, que até o questionário, quando é redesenhado, pode ter outros olhares. Falando aí de aluno, não é? Tudo isso. Quando fala para o professor, no caso, para quem está orientando, eu falo das minhas experiências aqui, as orientações coletivas ajudam aí cada estudante com seu objeto de pesquisa se aproximarem e terem uma abordagem analítica que extrapola do seu objeto. Os alunos conseguem, inclusive, a contribuir nos núcleos de sentido do outro colega, porque é um trabalho que é construído coletivamente. E aí é um ritual mesmo, essas construções,
esses núcleos de sentido é todo mundo, não é só a dupla que vai trabalhar educação e gênero, não. É toda a turma contribuindo, aprofundando, analisando. E é interessante quando o primeiro começa, os outros surgem. Então, assim, é mais fácil no sentido de otimização de tempo. Eu tenho, para esse semestre mesmo, eu tenho tido essa necessidade, porque a gente já tem, por exemplo, de entregar o TCC pronto, finalzinho de abril, início de maio. Então, a gente precisa organizar, eu falo por mim nesse movimento, as minhas orientações precisam se dar cada vez mais coletivas, porque a gente consegue otimizar tempo. E as lacunas a gente vai resolvendo aí no individual. Eu acho que funciona muito, porque eu fico com muito medo de sobrecarregá-los também, e também de me sobrecarregar no sentido de entregar um trabalho, pelo menos com os elementos mínimos que é exigido no trabalho. Então, as orientações alinhadas nos procedimentos realizados pelos estudantes, nos acompanhamentos mais sistemáticos, eu percebo que os alunos conseguem ver, quando eu oriento o outro e os outros estão contribuindo, fomenta no outro a ideia de também ter o mesmo gás, também não ficar para trás, e essa mesma lógica. E entendo também que esta análise ajuda a gente a ter boas considerações finais nos trabalhos.